Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jaqueline, professora de Geografia, e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o conflito do Afeganistão. O conflito que está em todas as mídias, todo mundo falando só sobre isso, né? Bom, eu vou ter que ser bem breve aqui na minha explicação, porque falar desse conflito a gente teria que gastar um tempo bem grande, porque não é um conflito pontual e não é um conflito só atual, como muita gente pensa. Na verdade, é um conflito que tem todo um processo histórico envolvido. Bom, mas vamos falar um pouquinho então sobre esse conflito. O Afeganistão é um país que está localizado no Oriente Médio, né? Um país onde predomina a religião islâmica, e o Afeganistão, na verdade, ele é um mosaico de etnias. A gente não tem apenas uma etnia, né? E antes da gente começar a falar propriamente no conflito, eu queria fazer uma pequena revisão do que é um grupo fundamentalista religioso, porque a gente vai falar nesses grupos, e o motivo central dessa explicação é exatamente um grupo fundamentalista. Os grupos terroristas fundamentalistas são grupos que usam de violência física e verbal para espalhar o terror, para espalhar o pânico nas suas vítimas e nos locais onde eles querem manter seu domínio. Eles têm um objetivo e eles têm toda uma instrução religiosa, né? Grupos fundamentalistas existem em várias religiões, não apenas no islamismo, mas em específico nesse conflito a gente vai estar falando de um grupo terrorista fundamentalista islâmico. Então, aqueles grupos que fazem uma interpretação literal, uma interpretação um pouco radical da doutrina sagrada. Nesse caso, do Alcorão, que é a doutrina sagrada islâmica. Nenhuma religião prega essas formas de violência, né? Então, na verdade, é uma interpretação errônea e radical desse livro sagrado. Bom, mas vamos voltar para o Afeganistão. O Afeganistão é um país que historicamente passa por muitas instabilidades políticas, é um povo extremamente sofrido, né? Um país subdesenvolvido, que demanda de muitas carências, que tem um IDH bem ruim, um IDH baixo, e é um povo extremamente carente, né? E o que acontece nessa situação do Afeganistão? Esse conflito que a gente está agora, fazendo uma viagem numa história de certa forma até recente, eu vou voltar para a Guerra Fria. A Guerra Fria que foi aquele período da história onde o mundo foi dividido em dois blocos antagônicos do poder, com os Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco socialista. E foi um período que durou de 1947 a 1991 e acabou com a dissolução da União Soviética em 91. Bom, mas durante o período da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles queriam muito difundir esses polos de poder que eles tinham, né? A ideia era ter poder, a ideia era ter aliados no mundo, né? Então, quanto mais aliados você tinha, maior era o status de poder que você conseguiria. E nesse contexto houveram algumas invasões, algumas intervenções e domínios de alguns países. Mas lembrando que essa guerra direta entre os dois países nunca, entre a União Soviética e os Estados Unidos, nunca existiu de fato. Eles lutaram de forma indireta durante vários eventos da Guerra Fria. Bom, mas enfim, determinado momento então, mais precisamente em 1979, no fim de 79 para início de 80, no dezembro de 79 para início da década de 80, a União Soviética invadiu o Afeganistão, na intenção de tirar o presidente do poder e tentar expandir o seu domínio socialista naquela região da Ásia. Quando ela faz a retirada desse poder, assume, né, no comando do Afeganistão, um poder socialista. E a União Soviética trava dentro do Afeganistão uma guerra que duraria praticamente 10 anos. Ela só foi acabar no final de da década de 90, né, 1989. Poucos meses, na verdade, para ter aí uma década de conflito. E durante esse conflito, os Estados Unidos também participou de uma forma indireta, apoiando o grupo que se mostrou contrário à União Soviética. Então não foi uma guerra direta, como não tivemos guerras diretas entre os dois no período da Guerra Fria. Nesse momento, os insurgentes, aqueles que lutaram contra a União Soviética, contra o domínio soviético no Afeganistão, foram chamados mujahidins. Os mujahidins são indivíduos, né, que têm em si essa filosofia do fundamentalismo islâmico e que lutam em nome de um preceito religioso, e que lutam em nome de Allah e que querem afastar de todas as formas a cultura ocidental. Porque para esses fundamentalistas, para esses radicais, a cultura ocidental seria uma forma de intervenção contrária à cultura islâmica, né? E esses mujahidins, eles vieram de várias partes do Oriente Médio, numa tentativa então de expulsar as tropas soviéticas do país. Quem
quem financiou esses Mujahidins? Os Estados Unidos. Então, eles lutaram com armamento, enfim, com estrutura americana. Nessa época, a gente já tem surgindo dentro do Afeganistão a figura do Osama Bin Laden. Ele foi um dos indivíduos que ajudou a financiar essa guerra e que lutou ao lado dos Mujahidins. Nessa época, Osama Bin Laden ainda não tinha fundado a Al-Qaeda, né, essa organização terrorista que praticamente o mundo todo conhece, e ficou extremamente conhecida com o 11 de setembro, né, com os atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que foram arquitetados e foram realizados pela Al-Qaeda. Né? E o chefe dessa organização foi Osama Bin Laden, até ser morto lá em 2011 pelos Estados Unidos. Então, nesse momento, a gente ainda não tinha a existência da Al-Qaeda e a gente também não tinha a existência do Talibã, que é a organização terrorista fundamentalista que a gente tanto vai falar agora e que tanto está na mídia por causa dessa ocupação no Afeganistão. Então, esses mujahidins, eles eram muito heterogêneos, né? Eles não tinham essa unidade em forma de uma organização terrorista, como a gente vê nas organizações terroristas hoje, embora a gente não pode comparar exatamente uma organização com outra, a gente não pode singularizar essas organizações terroristas fundamentalistas, porque cada uma tem uma forma de organização e principalmente cada uma tem um jeito até de impor sua força e de espalhar o terror, né? E até os objetivos não são exatamente os mesmos. Então a gente não pode generalizar e nem simplificar essas organizações terroristas. Bom, o que elas têm em comum é esse ideal fundamentalista mesmo, e essa ideia de espalhar o terror. Mas naquele contexto da guerra da União Soviética, então os Estados Unidos forneceu armamentos, né, para esses mujahidins lutarem contra a intervenção e expulsarem as tropas soviéticas do país. E isso aconteceu de fato. Então, no final de 89, as tropas foram expulsas do Afeganistão e a União Soviética acabou tendo que recuar nesse objetivo da guerra. A partir daí, a gente teve alguns governos no Afeganistão, só que nesse período, do fim da guerra do Afeganistão até 1996, a gente vai ver surgir alguns centros de treinamentos no Afeganistão para terroristas, que eram chamados de escolas mesmo, que eram organizações principalmente financiadas pela Arábia Saudita e que serviam de centro de treinamento para muitos desses terroristas, inclusive para aqueles que foram fundar posteriormente o Talibã. Então, a base do Talibã, e assim também como muitos centros de treinamento da Al-Qaeda, foram formados dessas escolas, né, que na verdade eram mais centros de treinamento para terroristas dentro do Afeganistão, financiados pela Arábia Saudita. Em 1996, cria-se oficialmente o Talibã. Desculpe, em 94, gente, cria-se oficialmente o Talibã. Em 96 já foi o golpe de Estado que o Talibã deu no Afeganistão. Então, em 94 tem-se o surgimento do Talibã, que é essa organização fundamentalista. Em 96, esse grupo toma o poder num golpe de Estado do Afeganistão. Logicamente, foi uma tomada violenta, uma tomada completamente não democrática. O Afeganistão não conhece essa questão da democracia nesse período. O governo do Talibã não era e não é nesse momento um governo democrático. Então, eles tomam o poder no Afeganistão e fazem a instalação da Sharia. A Sharia, que é a lei mais radical do islamismo, baseada em preceitos do Alcorão, seu livro sagrado, mas, de novo, eu volto a salientar, são preceitos que são idealizados e interpretados de uma forma muito literal, né, com muito radicalismo, porque os livros sagrados não pregam essa rigidez que a gente tem com esse radicalismo, né, esse sofrimento todo que a gente tem, certo? Bom, mas o que a gente vê nesse contexto então? O Talibã fica no poder até 2001, então ele fica no poder de 96 a 2001. E nesse momento acontece todos os tipos de crueldade, de violações aos direitos humanos dentro do Afeganistão, principalmente violação aos direitos das mulheres, né? A gente sabe que a Sharia é uma lei radical que vai suprimir muitos direitos das mulheres, inclusive com a proibição da escola, as meninas até uma certa idade não podem, a partir de uma certa idade não podem frequentar a escola, os casamentos são completamente arranjados, a gente tem a questão do trabalho da mulher que também não é permitido, enfim, as mulheres têm que se cobrirem os cabelos e completamente o corpo. A gente tem muita violência, então mortes por apedrejamento, violência física são permitidas dentro do país. E muitas vezes essas violências que levam à morte, muitas mulheres foram queimadas com ácido nesse período do Talibã, na verdade até hoje, mas durante esse período do Talibã a gente teve uma violência, uma agressividade gigantesca. E lembrando que o Talibã também tem base dentro do Paquistão, e não só dentro do Afeganistão.
mas dentro do Paquistão é que ele é mais forte. A gente tem a figura muito célebre aí da Malala, que é uma menina que hoje é uma mulher, né, que faz um trabalho muito bonito, e ela foi vítima do Talibã nesse período de ocupação, justamente porque ela queria ir para a escola, né? Então, os direitos das mulheres, eles são suprimidos, mas de qualquer forma, a população toda sofre, não só as mulheres, né? É um regime extremamente violento, em que eles têm como uma premissa o seguinte, que se você adota valores ocidentais, você merece a morte. E realmente eles matam. Então o nível de violência é uma coisa absurda. E o crescimento do país é muito pequeno. Então a gente ainda tem um problema econômico arrolado aí. E lógico, a falta de instabilidade política, que é muito séria. Bom, mas então em 2001, esse domínio do Talibã cai. Por quê? Durante esse período que o Talibã esteve no poder, ele ajudou a Al-Qaeda a tramar todo o 11 de setembro e ele permitiu que a Al-Qaeda instalasse em seu território centros de formações para treinamento, né? Então, todo o plano do 11 de setembro ele foi arquitetado dentro do Afeganistão com o aval do Talibã. Então, a gente tinha duas organizações terroristas, uma, né, de certa forma, apoiando e dando força à outra. E nesse cenário, então, acontece o 11 de setembro, onde a gente, relembrando aqui rapidamente, a Al-Qaeda, sob a organização do Osama Bin Laden, né, ataca os Estados Unidos de uma forma extremamente violenta, mas lembrando que a Al-Qaeda já tinha feito muitos outros atentados terroristas antes do 11 de setembro. Osama Bin Laden já tinha sido expatriado pelos sauditas, ele já tinha sido deserdado pela própria família, já era um dos terroristas mais procurados do mundo. Então a Al-Qaeda veio coroar, né, de certa forma, as atuações da Al-Qaeda. E aí ela joga os aviões em vários pontos importantes dos Estados Unidos, transforma esses aviões em bombas, né, e causa a morte aí de muitas e muitas pessoas numa tragédia, que a gente já ouviu falar inúmeras vezes. No mesmo ano, em 2001, cerca de um mês após os atentados do 11 de setembro, os Estados Unidos conseguem o aval para causar uma guerra para invadir o Afeganistão. E eles invadem o Afeganistão com seus aliados, eles não fizeram isso sozinhos, eles fizeram isso com o aval de seus aliados, e eles vão promover ali dentro uma guerra, né, na tentativa de achar Osama Bin Laden. Os Estados Unidos, além de outros objetivos, ele tinha dois objetivos muito claros dentro do Afeganistão. O primeiro era capturar Osama Bin Laden e desmontar a Al-Qaeda, né? E o segundo era tirar o Talibã do poder para que ele parasse de financiar, parasse de levar estrutura para esses grupos terroristas. Bom, e o mundo estava em choque, né, gente? Depois do 11 de setembro, o mundo entrou em choque. Os Estados Unidos ficaram aí 20 anos, eu não diria que foi, outubro faria 20 anos agora, de 2021, que eles ficaram dentro do país. Mas eles tiraram o Talibã do poder de uma forma até rápida, logo da invasão em 2001. Foram várias tentativas de colocar um governo no Afeganistão democrático, mas mesmo nesse período em que o Talibã não estava no poder, houveram muitas instabilidades políticas dentro do país. E Osama Bin Laden ele só foi pegar 10 anos depois, em 2011, já em território paquistanês, né? Mas foram muitas ofensivas que os Estados Unidos fez dentro do Afeganistão na tentativa de desmontar a Al-Qaeda e capturar Osama Bin Laden, né? O Afeganistão é um país que tem muitas cavernas. Isso facilitou muito a fuga do Osama Bin Laden nesse período. Então, eles se esconderam muitas vezes nessas cavernas. Bom, e aí esse cenário de intervenção segue até agora, em 2021. Vale lembrar que o Talibã nunca deixou de existir. O Talibã sempre continuou existindo. Ele pode ter perdido força em determinado momento, ele ficou recuado nas cavernas do Afeganistão, sem uma grande efetividade, mas ele existia o tempo todo. E o tempo todo ele colocava a sua vontade perante os Estados Unidos, mas sem força. Só que aí a gente chega agora ao ano passado, a ocupação americana já durava muito tempo, o país não conseguiu se estruturar de uma forma plena, embora as mulheres tenham vontade a ter direitos, a Sharia deixou de existir, o país deu passos para um regime democrático e para uma melhor qualidade de vida e até de implantação dos direitos humanos dentro do Afeganistão. Mas ainda não na sua plenitude. O país ainda possuía muitos problemas. E o que acontece é o seguinte: o ano passado já se tinha essa ideia de que as tropas americanas já iam sair, né? Já existiam muitas críticas porque foram gastos trilhões aí, né? Nessa invasão americana, muitos militares americanos morreram. Então já existia um consenso dos Estados Unidos que essa invasão teria que terminar, até pelos custos
dessa ofensiva, né? E a própria comunidade internacional, você quando interfere, fica tantos anos dentro de um país, você está intervindo na autonomia e na soberania desse país. E no ano passado, Donald Trump, ele assinou um acordo com o Talibã para a retirada das tropas. E esse acordo dizia que o Talibã deveria não praticar atentados terroristas contra os Estados Unidos e qualquer um de seus aliados ou contra seus militares durante o período de duração desse acordo. Mas não falava nada sobre os direitos humanos. E aí, ninguém imaginou também que quando essas tropas saíssem, fosse tão rápida a ocupação do Talibã. Muitos analistas internacionais e até mesmo celebridades, como Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, disseram que ficaram espantados com a rapidez que o Talibã tomou o poder, embora isso já fosse esperado, que ele fosse tomar o poder, mas ninguém acreditou que fosse de uma forma tão rápida e tão incisiva. O Biden fez a retirada dessas tropas, ele foi imensamente criticado nesses últimos dias pela ação, pela forma que ele fez, né? Então, na verdade, foi uma ação que começou, no ponto de vista político, com a assinatura desse tratado, que é o Tratado de Doha, que foi assinado no Catar, pelo Donald Trump, e continuou no governo do Biden, agora, atual presidente dos Estados Unidos, com a retirada efetivamente dessas tropas. Então, tem aí a participação dos dois presidentes, de formas diferentes. E durante esse período, o Talibã foi se fortalecendo, né? Inclusive, muito armamento que era para os militares americanos caíram na mão do Talibã. Dinheiro que era para os militares americanos caíram na mão do Talibã. Então, na verdade, houve aí um processo de corrupção, né? E de vendas de armas ilegais para o Talibã. Eles que hoje têm arma soviética da época da Guerra Fria, mas tiveram acesso aí a esse arsenal norte-americano, né? Então, eles estavam preparados para o conflito. Conflito no qual eles não tiveram muita dificuldade. Eles tomaram várias capitais de estados, né, de províncias do Afeganistão e foram fechando o cerco no país. Só que foi uma ofensiva muito rápida, né? Então eles foram tomando esses territórios de uma forma muito mais rápida do que a comunidade internacional, até que o próprio Estados Unidos imaginou que eles fariam. Bom, até que eles conseguem cercar Cabul, a capital do Afeganistão. Né? Lembrando que o Talibã, ele nem é árabe, não são um grupo árabe, ele é de uma outra etnia. A etnia do Talibã é a Pastu, mas eles são islâmicos e são fundamentalistas. Bom, eles cercam Cabul e quando foi agora no último fim de semana, o presidente do Afeganistão abandonou o país simplesmente e hoje eu tive notícias que ele já foi, aceitaram ele como exilado político nos Emirados Árabes Unidos. Ele fugiu do país, alegando que ele estava evitando um derramamento de sangue. Né? Provavelmente, se ele fosse capturado, ele seria morto, igual aconteceu, né, com o anterior presidente, quando foi deposto em 1996, na época que o Talibã ocupou o poder da primeira vez. Então, eles não tiveram dificuldade para ocupar o poder, eles até mesmo já deram relatos dizendo que foi muito mais fácil, muito mais rápido do que eles esperaram. Então, tanto a comunidade internacional quanto eles próprios ficaram assustados com a rapidez que aconteceu isso, né? Essa ocupação. E diante disso o povo entrou em causa, o povo do Afeganistão entrou em causa. E a gente viu algumas imagens nesses últimos dias impressionantes, né? Que chocaram. Um avião americano que levava soldados americanos levantando o voo e as pessoas caindo desse avião, as pessoas entrando em aviões superlotados, aviões que tinham uma capacidade de passageiros carregando muito mais, porque as pessoas entraram em surto, as estradas superlotadas, todo mundo tentando sair do Afeganistão. Obviamente essas pessoas vão possivelmente ser configuradas como refugiados, tentando sair desse regime, porque eles conhecem o que foi o Talibã lá de 96 a 2001, e eles sabem das atrocidades que eles fizeram quando eles chegaram ao poder. Então o medo, né, inclusive eles correm um real risco de vida, sair, né, para tentar se preservar. Então houve assim um grande tumulto até para isso. E o mundo parou e ficou estarrecido diante dessas imagens, talvez sem entender muito o que estava acontecendo, mas já era uma coisa de certa forma até mesmo esperada. Não se esperava que fosse com essa rapidez que aconteceu. Enfim. Nesse cenário, então, que está o Afeganistão. E aí muitas críticas internacionais começaram a pender sobre os Estados Unidos e sobre o próprio Talibã, que ocupou o poder. O Biden deu uma entrevista dizendo que essa guerra era do Afeganistão e que eles próprios não quiseram lutar, né, porque o próprio presidente fugiu. Até o momento, né, a ONU está pedindo uma conversa diplomática, né, cautela, a própria OTAN também.
Então, até a data de hoje, que eu tô gravando esse horário, até o horário de hoje que eu tô gravando esse vídeo, aí dia 18/8, a gente não tem nenhuma intervenção militar anunciada para o Afeganistão. A gente não tem, pelo menos não que foi noticiado na mídia, não que se tenha ventilado em algum mecanismo de comunicação, que vamos ter alguma intervenção. Então, por enquanto, isso segue sem essa pretensão, né? Somente pedindo cautela. Ontem o Talibã deu uma declaração dizendo que eles vão fazer um governo mais pacífico, que não vão cometer a mesma forma de governo que fizeram da outra vez, que vão permitir que as meninas frequentem escolas e que a lei da Sharia ela vai ser aplicada, mas em tese de uma forma mais branda, digamos, em outras palavras. Só o tempo vai dizer. Né? A gente não tem como fazer essa análise agora, vamos ter que realmente esperar que essas ações se concretizem, porque por enquanto elas ainda estão só na palavra. Hoje mesmo tivemos algumas manifestações já no Afeganistão que foram combatidas com violência e já temos históricos de mortos lá que aconteceram nos dias de hoje. Né? Algumas insurreições populares dentro do Afeganistão já começam a aparecer, mas tem que ver que força que esses movimentos populares vão aparecer, se tem condições deles combaterem ou não o Talibã, ou se vão ser financiados por algum outro país, mas por enquanto é só especulações. E, para o espanto de todos, alguns países, inclusive, já reconheceram o governo do Talibã no Paquistão, no Afeganistão, entre eles China, Rússia e Paquistão. Causa muito espanto a gente ver uma Rússia e uma China, que são países de grande relevância no cenário internacional, oficializando, né, e esse governo e reconhecendo. Lógico que é um jogo de interesses, né? Tudo nesse cenário geopolítico é um jogo de interesses. Então, esses países não estão reconhecendo esse grupo simplesmente por coadunar com as ideias deles, né? Eles estão reconhecendo por interesses, óbvios, interesses econômicos, interesses políticos, de manutenção de território, enfim. São esse jogo de interesse que a gente enxerga em todos os conflitos. E agora a gente vai ter que aguardar para ver aí quais são as cenas do próximo capítulo e como o Talibã vai se comportar. Eu acho que depende muito do comportamento do Talibã da agora para frente no governo, para a gente ter uma ideia de como esse conflito vai desenrolar, né? Bom, pessoal, mas era isso aí, é o que a gente tem de informação até o momento. Esse vídeo super resumido é só para vocês terem uma ideia do entendimento desse conflito, tá bom? Beijão, até mais.